palestrando. Eu falei, esses jovens estão lendo Bíblia. Coisa linda, né, irmã Vera? Irmã Vera então está saltitando ali, né, de alegria. Meu coração se alegra de ver jovens, aleluia, pautados na palavra, pregando a palavra, ministrando na palavra. Isso muito nos alegra, enche o nosso coração de gozo, de felicidade no Espírito, de ver que os jovens aqui têm escola bíblica dominical, tem ensino, a gente participa, às vezes não perto, mas pelo Facebook, né? A gente sabe mais ou menos do que está acontecendo aqui. Isso muito alegra o nosso coração, porque o que vai fazer com que o jovem cresça e permaneça na presença é a palavra. Mas nós vimos uma cena aqui que tocou muito ao nosso coração. Não é contra a carne ou sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, que atuam nos lugares celestiais. Então nós temos que ficar ligados até aqui dentro, aleluia, porque esse lugar é um lugar celestial. Esse lugar pertence ao Senhor Jesus. Então eu quero que você vá comigo, nós vamos passear um pouquinho aqui dentro do livro de Timóteo, para passar para a igreja aquilo que o Senhor nos fez, dar uma estudada, uma pesquisada. Eu falei, tema forte, tema muito forte. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, que nós vamos ler aqui, para que você possa compreender o que o Espírito Santo palestrou ao nosso coração. Quem quiser ficar de pé, pode ficar em pé. Quem quiser ficar sentado, pode. Amém? Que eu sei que tem aí o diamante. Facilita bastante, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Glória a Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1 agora, antes da gente ler o texto do tema, vou entrar lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, e versículo do 4 ao 6. Segunda de epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois do 4 a 6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. A igreja está lendo comigo? Presta atenção e vai guardando tudo que você está lendo. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vou repetir esse versículo. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 3,15, muito conhecido nosso. Aleluia. A igreja está comigo? Diz amém? Amém. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí eu vamos voltar lá para o tema agora, 1 Timóteo capítulo 4. Glória a Jesus. 1 Timóteo 4 é versículo 12. Mas eu vou ler alguns versículos anteriores, amém? 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade,
a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo-te estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Versículo 9, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Versículo 11, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Só até aqui, glória a Jesus. Como eu disse, nós gostamos de passear pela Bíblia. O Senhor nos fez relembrar quem era Timóteo, a infância de Timóteo. Quem criou Timóteo? Timóteo era filho de pai grego, descrente, e de mãe judia crente, criado nas sagradas letras, né? Aí depois aqui a gente foi ver que ele tinha uma avó chamada Lógica, que também era piedosa. Aí Deus falava comigo de raiz, porque que é importante quando você tem o privilégio, como eu tive, de ser nascido e criado no Evangelho, você dar valor a isso. Porque mesmo tendo um pai descrente, grego, e mesmo tendo duas mães, uma mãe e uma avó, ele permanece fiel ao Senhor, e ainda jovem ele é convocado pelo apóstolo. Eu fui estudando, pesquisando, a gente foi ver que ele foi instruído pelo apóstolo Paulo, e muito cedo ele foi enviado para uma igreja em Éfeso, como o jovem falou aqui, para pastorear. Ou seja, independente, mas Deus mandava dizer isso, que independente do ambiente que você estiver inserido, independente da criação que você recebeu, quando você tem acesso à palavra de Deus, dê valor a isso. Quando você tem acesso ao crescimento na palavra, e eu tenho certeza que essa igreja tem, mas o Senhor mandava relembrar, para que a gente possa, aleluia, dar valor a esses momentos em que nós estamos aqui na presença do Senhor, aprendendo algo mais da parte de Deus. É Deus dizendo para mim e para você que você é jovem, e mesmo você sendo jovem, você pode ser usado jovem também no Evangelho. Você pode ser usado jovem ainda para ganhar outros jovens para o Senhor. Porque nós estamos em quatro paredes orando, mas nós podemos ir. Aleluia! Você pode ser enviado como Timóteo foi, porque instrução você já tem. Alguém que ora pela sua vida você já recebeu. Mas Deus mandava dizer também que independente do meio em que você está inserido, o meio em que você está inserido pode não ser favorável. Você hoje pode não ter um pai crente, uma mãe crente, uma avó fervorosa, mas você tem um Deus que está dizendo para você essa noite que Ele acredita no chamado. Aleluia! E que Ele quer te preparar, te instruir, não para você ficar entre quatro paredes, mas para você avançar, para você ir aonde muitos jovens não conseguiram ir, porque já se encontram perdidos, mas mesmo perdidos, Deus está mandando dizer para mim e para você, que se você for e compartilhar a palavra que você já tem recebido, esse jovem vai ser alcançado. Depende mais de você do que de mim, porque quem está aqui no Morro da Fé hoje, morando aqui, é você. Eu já passei por aqui, já deixei um recado, né? Porque eu pude passar na rua e encontrar alguns jovens que passaram por nós. Mas Deus está dizendo para você, cria a sua história. Faça a sua história com Deus como Timóteo fez. Crie relacionamento com Deus e com essa palavra, para você ver esse lugar de fato, verdade, ser mudado, ser transformado. Porque o que a gente mais se entristece muitas das vezes é quando um jovem se desvia, as pessoas vão questionar, mas não vai perguntar o porquê, não vai abraçar mais, não se aproxima mais. E é isso que o Espírito Santo está mandando dizer. 2 Timóteo 3,15, a gente leu, porque de fato ele foi criado desde a sua meninice, sabes as sagradas letras que poderão tornar-te sábio. Só que o mesmo Paulo